Oi, professor Leandro, estamos aqui em mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre um segundo título de investimento da renda variável, os BDRs. Ah, mas o que que é isso? Como que funciona? Como a gente chegou aqui, não é? Mas antes, tá certo? Vai lá, ó, dá um joinha aí no vídeo para que a gente possa entender que vocês estão gostando e coloquem lá suas dúvidas e tudo mais, tá bom? Vamos lá, olha só. Então, BDR, vamos dizer assim, né? É uma sigla, tá? Que é Brazilians e tem lá o nome lá, tá ok? Mas isso não é o importante. O importante é a gente entender que BDR faz parte da renda variável, então você tem que entrar lá no home broker lá da sua corretora de valores ou de algum banco que trabalhe com isso, tá certo? E aí você vai entender o quê? Que os BDRs são títulos não brasileiros, né? São títulos internacionais. Então, não só, principalmente dos Estados Unidos, mas não só dos Estados Unidos, tá? Então, são vários títulos aí, são várias ações, digamos assim, né? Tá? Que trabalhamos, que a gente pode estar investindo, e tem algumas delas que pagam os dividendos também. Isso é muito bacana, né? Mas você vai fazer o quê? Você entra lá na sua corretora de valores, vai lá na home broker, né? Tem um dinheirinho lá e você pode investir, mas é como se fosse, né, ações brasileiras. Você vai entrar lá com um código. Vou mostrar para vocês aqui, ó, um exemplo, tá? Para a gente entender um pouquinho melhor. Então, essa daí, ó, tá vendo em cima? É um BDR. Eu já vou falar para vocês do que é, do que se trata, tudo mais. Mas olha só o código como é diferente, né? E1QN34. Hoje ela está custando R$ 73,10 e paga aí ao ano, né, um dividendo de 10,66%, menos de 1% ao mês. Isso não é muito legal, não é? Ué, mas para que ter então uma dessas, sendo que tem fundos imobiliários, né, brasileiros aqui que estão pagando muito, muito mais? É isso que eu quero mostrar para vocês também, tá bom? Vamos ver lá? Então estou eu aqui, olha só, no Investidor 10, tá certo? Aquele aplicativo que tem aí em qualquer computador que você tiver, no seu celular também, tá? Você não precisa baixar nada nele, né? É só você colocar lá e observar. Então temos aqui, ó, tá vendo do meu lado aqui em cima, ó, BDRs, né? Então a gente vai clicar aqui e aí você vai ver. Olha só que bacana, ó. BDRs aqui em destaque. Então tem a Microsoft, a Netflix, PagSeguro, Alibaba, Mercado Livre, né? Porque essas duas aqui são sites aí de compra e vendas aí internacional, tá vendo? A Disney, tá vendo? A Nike, tem a Coca-Cola, tá certo? Então você pode ser sócio aí da Microsoft, da Coca-Cola, do Walt Disney, tá? Então você pode estar comprando esses títulos aí e observando se sobe bem, se não sobe, e assim a gente vai tentando ganhar um dinheirinho a mais, mas com estudos, né? Então, eu quero mostrar para vocês que, olha só, nós temos BDRs aqui de consumo, de tecnologia, de serviços, de energia, no setor financeiro, nos industriais e na saúde. Então, você vem aqui, tá? Por exemplo, vou abrir aqui o da tecnologia, né? Então você vai olhar aqui, ó, tem vários aqui, ó, tá vendo? Ó? A Apple, a Microsoft, a IBM, a Intel, tá vendo? 3M. Então tem várias aqui, ó. E aí vai mostrando pra gente, né, o valor dela, se ela paga ou não, dividendos, tá vendo? Então essa aqui, ó, 3M, ó, ela paga 6,04% de dividendo. Bem pouco, né? Mas qual que seria a intenção então da gente ter BDR aí na nossa carteira de investimento, tá? Então vamos entender o seguinte, ó, que primeira coisa você tem que fazer aquele jeitinho certo que a gente está aprendendo, né? Vamos colocar aqui a nossa, que a gente está falando aqui, ó. Então vou colocar aqui, vou escrever, ó, E1, tá certo? QN34, né? Então vai aparecer aí, apareceu, cliquei aqui nela, apareceu para mim aqui, tá certo? A cotação dela agora, nesse momento à noite, já foi para R$ 73,55, tá vendo? Então aqui ela está pagando 10,66% aí ao ano de aluguéis para nós. E um fato interessante aqui, né? P sobre VP, lembra disso aqui? Então isso aqui, se tiver o número 1 exato, é o valor ideal para que você compre, né? Não está nada acima. Essa já está a 1,84.
Porém, gente, as BDRs, na grande maioria delas, estão bem altas. Agora, por que que eu escolhi essa daqui, tá? Vamos entender legal, ó. Tudo bem que a valorização aqui nos últimos 12 meses teve uma queda de 25%. Mas por que que eu ainda escolhi essa, né? Porque a gente tem que entender que lá nos Estados Unidos está tendo um probleminha lá, né, na área financeira, tá certo? Então até o dólar está baixo, né? Teve uma grande queda aí, mas eu acredito, né, pelos meus estudos e por tudo que a gente está vendo aí na economia americana, que vai subir. Então eu acredito que daqui para o final do ano e principalmente o ano que vem, vai ter uma boa subida aí no dólar e nas ações, tá? Então, por isso que eu acredito nesta aqui. Não é uma recomendação, mas é um estudo que eu estou fazendo dela e que eu tenho na minha carteira de investimento, tá? Então, vamos olhar um pouquinho mais para baixo para que você entenda aqui, ó. Eu vou mudar aqui de 5 anos para 6 meses, porque é o mais ideal próximo aqui. Então, você está vendo que a cotação dela, ó, não está caindo tanto, ó. Não chegou aqui a 80 e hoje está aqui 73. Então não teve tanta queda assim, tá? O que eles colocam lá em 12 meses, em um ano, mas a gente tem que olhar o que está acontecendo agora. E daqui para frente eu acredito que ela vá subir, tá bom? Então vamos olhar aqui um pouquinho mais para baixo, que é o importante é aqui, né? Ó. Tá vendo os dados que você tem aqui que a gente já conversou sobre eles, tá? Mas eu vou para a parte mais interessante que é esta aqui, ó. Olha só, gente. Hoje o preço dela está a R$ 73,55. Tá vendo aqui embaixo aqui, ó? Né? 73,55, ó, com a setinha aqui, ó. Mas qual seria o preço justo dela? 132,16 centavos. Então ela está bem abaixo do preço justo dela. Então ela tem um potencial de rentabilidade aqui embaixo aqui de mim, ó. Tá vendo aí? De 79,69%, ou seja, quase 80% de potencial de rentabilidade, ou seja, o potencial dela crescer, subir é muito alto, não é? Então ela tem muito mais para cima do que para baixo. Então é por isso que eu escolhi essa aqui, gente, por causa desse potencial de rentabilidade aqui, referente ao preço dela aqui, ó. E contudo, a gente ainda está recebendo aí 10%, né, de valorização dos dividendos aí, dos aluguéis. Então, isso é muito bacana referente a esta ação aqui. Por isso que eu escolhi essa aqui. Você pode fazer um estudo melhor, analisar mais, perguntar um pouquinho mais para mim sobre outras, tá? Mas hoje nós estamos analisando essa daqui, porque eu acredito muito nela. Observei aqui os indicadores, tá certo? Os fundamentais aqui, ó. Você observa, olha só, gente. Tempos atrás, ó, em 2018, ela estava pagando 5,19% ao ano de dividendos. Foi subindo, caiu, e olha agora quanto ela já pagou aqui, ó, nesse ano. Então, quando ela paga isso, gente, é porque está tendo lucro lá para ela poder pagar os dividendos, né? Porque se ela não tiver lucro, ela não paga os dividendos, tá certo? Então você observa como está subindo aqui, ó. Então é isso que a gente tem que observar, né? Então não importa que se em um ano ela está em queda, se você observar aqui nos últimos 3 meses, ó, 10,45, então ela teve um aumento, né? Então quem comprou ela há 3 meses atrás já teve um ganho nela de 10,45% ao mês. Olha só, gente, imagina, você comprou lá, você em 3 meses já teve 10% de lucro. Aí você pode até pensar em vender, né? Mas esse não é o meu objetivo e não deveria ser o seu também, porque as nossas ideias aqui, tanto em fundos imobiliários quanto em BDRs, são pagar aluguéis para que mais para frente a gente consiga ter aí um salário extra, tá certo? Então você vê aqui no último mês, ó, em um mês aqui já teve 3,42%, gente. Em um mês é muita coisa, né? Agora imagina se você tivesse ela há 10 anos, você já teria um lucro aqui, ó, de 307%, quase 308%, não é? Então, por isso que eu escolhi ela, tá bom? Agora, gente, para a gente entender um pouco melhor, né? Você não pode já ir aí comprando os BDRs e tudo mais, tá? Primeiro você tem que montar uma carteira de investimento sólida, né, certo? O que que seria isso, né? Você ter lá a sua liquidez diária, um valor lá de reserva, tá? Depois você colocar lá algo em torno
de 40%, 30% do que você está investindo aí, em algum título de renda aí pelo menos há 90 dias, há 1 ano, tá? Renda fixa ou variável aí, tanto faz. E aí você começa na renda variável do jeito que eu estou explicando, porque eu acredito realmente que esse seja o jeito certo. Você começar lá com os fundos imobiliários, depois a gente está pensando aí, vamos começar a pensar em ações? Então vamos comprar aí umas BDRs, né? Porque também paga dividendos, para que mais tarde, a gente aprendendo um pouquinho mais, a gente vai chegar lá nas ações brasileiras, em fundos de investimentos, ETFs, criptomoedas, opções. A gente vai aprender tudo isso daí, mas com muita calma, porque primeiro precisamos ter todo o conhecimento para a gente não cair do cavalo, como dizem, né? Para a gente ter prejuízo aí quando a gente fizer os nossos investimentos, tá ok? Grande abraço aí, até a próxima aula, gente.